Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem. Programa do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que fica aqui no bairro da Moca, em São Paulo, Rua Camé 377. O nosso programa conta com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Para você conhecer as nossas atividades, saber mais sobre a gente, entra no site pazian.com.br. Ali tem vários artigos, nossas atividades e também todos os programas que passam aqui com a gente, depois ficam hospedados no site. Então você pode assistir novamente, avisar os amigos, enfim, falar com a gente, colocar sua opinião, seus comentários, alguma mensagem que queiram passar para os entrevistados, nós reencaminhamos, tá bom? pazian.com.br. E hoje o nosso programa, dentro desse espírito de passar informações para que vivam bem, trazemos aqui, nesse novo formato, é a primeira vez, já participou de outras edições. Um grande amigo, alguém que eu considero bastante, ele, a sua esposa, Dr. Rubens Cascapeira. Bem-vindo, amigo. Muito bom. Muito obrigado pelo convite, Pazian. É sempre uma alegria estar aqui com você, nesse bate-papo, nessa informalidade, podendo trazer alguma coisa que seja útil, né, para a pessoa que está vendo a gente aí pela TV, pela internet, porque a nossa proposta mesmo é de viver melhor, né? Porque estamos aqui encarnados para viver melhor. Essa é a nossa proposta. Sempre foi, né? Sempre foi. O Dr. Rubens, sempre que participou dos nossos programas, sempre trouxe muita alegria. Nos bastidores ele conta umas piadas, aqui não, aqui ele vai manter, né, Luiz? Mas programas de rádio que realiza, sempre trazendo essa forma bem alegre de viver. Hoje você tem programa onde de rádio? Hoje nós temos um programa na Rádio Boa Nova, né? Todas as terças-feiras, das 10 às 11. Estamos lá, eu e minha esposa, a doutora Joeli. E a doutora Joeli também tem um programa na Rádio Mundial. Rádio Mundial. Todas as sextas-feiras, às 13 horas. 13 horas, sexta-feira, legal. E na, Mundial, na Boa Nova? Terça-feira, das 11 a meio-dia. Ok. Falando sobre saúde, sobre essas coisas. Saúde e espiritualidade, né? Porque nós percebemos que o homem é um ser quântico, né? É um ser integral. Não dá para dividir. O espírito fica aqui e o corpo fica lá, como Descartes tentou dividir. Hoje tem uma integrada, uma coisa integrada. Quando nós temos uma questão da nossa alma, interfere no nosso corpo. E hoje, quando temos um problema no nosso corpo, interfere na nossa alma. Né? O pessoal acha, não, vamos ao centro espírita, tomamos um passe e resolvemos tudo. Resolvemos muita coisa. Mas se você tiver um distúrbio hormonal, haja passe de hormônio para você se sentir melhor. Né? Então, a gente precisa entender que essa via é uma coisa só, uma coisa integrada. Né? Infelizmente, eu tenho percebido isso. As pessoas acham que não. Se eu faço meditação, se eu trabalho com a parte espiritual, não preciso fazer mais nada. Então, não muda a alimentação, não faz nenhuma mudança. E a proposta é essa, é fazer uma integração entre corpo, alma, mente e emoção. Ô Rubens, hoje em dia, esse tipo de comentário, de reflexão, ele está mais divulgado. Ele conhece já há muitos anos. E você trabalha nessa linha há muitos anos. Quando você, pelo menos quando eu lhe conheci, você já trabalhava com isso, e você falava essas coisas, o pessoal te olhava meio assim, né? Ih, esse cara eu sei não. Foi difícil impor ou participar desse movimento de conscientização, dessa integração de corpo, mente e alma? A minha angústia, entre aspas, né, uma angústia positiva, vem desde praticamente que eu me formei. Né? Poucos anos de formado, eu me formei há 30 anos, né? Me formei com 15 anos, tudo bem, mas há 30 anos. Meu tempo de vida. Isso, exatamente. Quando eu comecei a trabalhar com alopatia, né, trabalhei em UTI, pronto-socorro, enfermaria, coisa. Aquilo me angustiava, porque eu não estava tratando nada, estava só simplesmente tratando sintoma. Uhum. Quando eu encontrei a medicina chinesa, que você é especialista, abriu a minha mente. Tanto que foi o caminho para entrar na espiritualidade, né? A medicina chinesa me abriu. Foi por aí que você... Foi por aí, porque tem energia, né? Uma energia. Na faculdade de medicina, energia, e olha, na célula, lá no mitocôndrio, olha lá. Quando eu vi a questão energética, do corpo energético da medicina chinesa, que é uma psicossomática espetacular, você sabe disso, eu comecei a me interessar, né? E aí eu comecei a mudar a minha vida. E praticamente por um período da minha vida abandonei a medicina alopática porque não acreditava mais naquilo. E hoje os meus afins, a nossa conversa é essa, nós não acreditamos mais na medicina alopática do jeito que ela é feita. Ela é ótima se você quer bater o carro, tiver um apendicite, tudo bem, mas só. Então eu sempre vim buscando e sempre tive, eu não digo que foi dificuldade, porque eu acho que esse é um caminho que quem está nessa sintonia, quem está nessa afinidade, procura a gente naturalmente. Isso. Né? Agora, os afins, os colegas, mas até hoje nós somos muito atacados. Eu fiz medicina chinesa quando era proibido fazer. Estudei homeopatia quando era questionado.
Ortomolecular, quando o pessoal fala mal. Agora eu estou fazendo medicina do envelhecimento que o pessoal está batendo. Quer dizer, eu só faço coisa que o pessoal bate. O pessoal está sempre... Por isso que eu perguntei. Mas o pessoal bate, mas assim, o pessoal que nos procura, né, no tete-a-tete, ali na nossa câmara de trabalho, no dia a dia, eles entendem a nossa proposta. E isso nos traz uma realização. Hoje eu não consigo mais fazer uma medicina alopática, né? Se precisa, eu faço. Sim. Mas assim, essa conversa, essa maneira de ver o mundo é muito realizante, né? Então, e aí você vê os colegas de profissão. Quem está nessa linha, você vai ver o médico que está nessa linha, geralmente não vai ser um cardiologista obeso, fumante, entendeu? Então ele é coerente. O médico tem que se tratar primeiro ele. Eu sou o primeiro paciente meu, no sentido de poder ser um retrato do que eu estou falando. Porque se eu não acredito em mim, se eu sou endocrinologista obeso, desculpe, como é que eu vou ajudar os outros? Né? Então, primeiro, eu faço experiências, entre aspas, comigo. Faço tratamento comigo, de tudo que eu vou aprendendo, e desde a parte psicossomática, que é uma paixão na minha vida, até a parte orgânica. Você vivencia isso, né? Tua vida e tudo mais. E a sua esposa também é da área, a doutora Joeli. É farmacêutica? Farmacêutica, bioquímica, ortomolecular, homeopata, faz radiestesia e outras coisas que não dá para falar no ar, né? Mas eu acho que as sintonias, as afinidades, né? Eu lembro quando eu a conheci, era a minha proposta, porque eu estava com uma ideia, Paziano, que é uma ideia muito assim, interessante, que hoje nós já temos aí uma experiência de quase 8 anos em cima disso. Mas como eu trabalhei muito com psicoterapia transpessoal, eu percebia, por exemplo, as interferências do pensamento e das vibrações das pessoas interferindo na saúde das pessoas. E aí a homeopatia diz o seguinte: quando você identifica o veneno, dá o veneno para a pessoa homeopatizado. E quando a pessoa está sendo influenciada por um veneno de outra pessoa? Como é que você faz? Na farmácia homeopática não tem lá João da Silva, sogro, não sei do que, não tem essas coisas. E aí eu comecei, a gente começa a ter as intuições, comecei a meditar. Como é que eu vou fazer para as pessoas tomarem as outras pessoas? E eu comecei a pensar nisso aí. E comecei a pensar, e nesse pensamento, nessa ideia, encontrei a doutora Joeli, ainda éramos colegas de trabalho, digamos assim, e comecei a trazer para ela, olha, eu preciso tratar as pessoas com a interferência de outras pessoas como se fossem venenos. E quero usar a radiônica para isso, radiestesia radiônica. É possível? Ela falou, é possível, com a experiência que ela tinha. Aí a gente começou a fazer isso aí, que a gente chama de homeopatia transpessoal. Interessante. E eu passava lá o nome da pessoa. Por exemplo, nós temos um caso registrado, que fazemos um congresso, onde uma moça chegou para nós em depressão, há um ano e pouco com depressão. Depois dela relatar o quadro dela, tudo, ela tinha entrado em depressão porque ela tinha nascido morta, a filhinha dela. Teve uma natimorta. Nasceu e morreu no parto, né? E ela não se conformava. E a menina tinha um nome, né? Que ia nascer e tal. E aí depois ela foi conversar e falar, olha, o seu processo, na minha opinião, você está faltando uma vitamina para você. Eu falei, uma só vitamina? Só uma. E dei o nome da menina. Está faltando a vitamina. Menina, que você perdeu, e por falta de vitamina, o teu corpo holístico tem uma anemia dessa falta dessa vitamina. E por isso, ela ficou me olhando, mas e como é que eu faço? Falei, bom, eu costumo não trazer o problema se eu não tenho solução. Sabe? Quando eu não tenho solução, eu não falo do problema para não trazer mais um problema. Exatamente. Aí encaminhamos para minha esposa, que na época fez uma avaliação radiestésica. Então ela fez o nome ela fez a magnetização do nome do ser e fez fotos Kirlian, antes e depois da medicação. A diferença foi brutal. A menina saiu da depressão em 1 mês, em 2 meses estava grávida de novo. Olha que interessante. E tomando a filha. Então eu tenho feito essas experiências há muito tempo. Isso, para quem tem uma visão assim ortodoxa... Não dá para falar. Por isso que eu estou falando só com você. E ninguém vai ouvir, ninguém ouve. Porque eu não vou falar essas coisas em público. Tá louco. Porque vai falar de homeopatia, você vai tomar outra pessoa. Não, essas coisas eu não falo. Aliás, se falarem qualquer coisa, não era eu que estava aqui. Não, pode deixar. A gente faz aquela... Muda a voz. Muda aquela voz assim de Pato Donald. Põe aquela faixa preta assim, né? Pode deixar. Ô Rubens, nisso tudo, vocês resolveram escrever um livro. Escrever um livro. Aliás, um livro excelente. Será o nosso livro do nosso Clube do Livro agora, do mês de setembro. Muito gostoso de ler, assim, fácil, né, um entendimento. É um resumo do que você pensa, uma pinceladazinha. Como é que é, Chico? A ideia inicial era falar sobre depressão.
tá? Porque o meu conceito de depressão, na minha prática, no meu dia a dia, como eu passei por um processo depressivo, o meu conceito de depressão é assim, depressão é falta de energia, ponto. Para um administrador eu falo que depressão é uma concordata. É uma empresa que entra em concordata. O cara fala, eu não tenho vontade de sair, não posso gastar nada. Não tenho nada para gastar, não tenho energia vital para gastar. Você entende? E essa falta de energia vital dá os sintomas da depressão. Então a depressão não é uma doença, na minha opinião, é uma consequência. A mesma coisa que você vai no médico e ele fala, você vai e você fala, está com frio e tal, e ele fala, olha, você está... Qual é o meu diagnóstico, doutor? Ah, você está com síndrome febril. Ai, que bom. E o que você vai tomar? Toda vez que aumentar a febre, você toma Novalgina. Ai, obrigado, doutor. Então você fica 10 anos tomando Novalgina para síndrome febril. Para mim isso é depressão, entendeu? E por que eu entendo que os remédios ajudam? Ajudam porque é o período que a pessoa tem de recuperação da energia. Né? A concordata, o cara fica lá, reestrutura a empresa, ela entra de novo. Então, se a pessoa não reestrutura a energia vital, ela continua em depressão, aumentando o remédio, só sintoma. Então, partindo dessa ideia, essa foi a minha ideia inicial. Dizer que depressão é falta de energia vital. Ponto. É cansaço, é fadiga. O corpo está com fraqueza. Mas aí investiga aonde? Fisicamente, eu falo aí. Quais são os aspectos físicos que você ganha e perde energia? Emocionalmente, eu falo aí, as mágoas, as feridas emocionais perdem energia. Mentalmente, os padrões mentais, padrões de crenças perdem energia. E espiritualmente, né? Você tem um encosto aí de te sugando as energias vitais, você vai entrar em depressão. Aí você faz uma terapia num centro espírita, por exemplo, numa igreja que te convier, faça a mudança espiritual e você se cura. Então precisa ver onde a pessoa está perdendo energia e como ela sobe energia vital. Ela cura a depressão. Pede um minutinho. Vamos para o intervalo, um só. Só um, tá? Um e meio, mais ou menos. Então gente, um minutinho, tem muito assunto aqui que a gente quer explorar, Dr. Rubens. A gente já volta. Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta aqui com o Dr. Rubens Cascapeira, no programa Para Viver Bem. Eu estou aqui porque eu estou rindo no intervalo, que ele não para, né? O intervalo é só para vocês. O Dr. Rubens continua aqui com as ideias muito importantes, né, Dr. Rubens? Dr. Rubens, o senhor estava falando de depressão, e aqui no seu livro tem uma parte que fala dos hormônios, Isso. que é uma parte não muito conhecida, né, pelas pessoas. Dá para dar uma pincelada nisso? Eu acho que o mais importante aí é o seguinte, vou fazer uma enquete agora, vamos ver depois como é que vai ser. Se você é principalmente mulher, e se você toma banho todo dia, você pode estar tendo um problema hormonal. As mulheres que tomam banho todo dia, aquelas que tomam banho de cachoeira ou não tomam banho todo dia, não tem esse problema. Mas as mulheres que estão tomando banho todo dia e que apresentam estados depressivos, aumento de peso. Você conhece alguma mulher que não está querendo emagrecer? Olha, poucas. Aí ela tem cabelo fraco que está caindo, a unha está fraca, a pele ressecada, problemas intestinais, desânimo, né? Falta de libido, falta de energia e toma banho,
ela pode estar com distúrbio hormonal que não vai aparecer no exame de sangue. Olha que complicação que a gente tem. Eu gosto de falar isso aí porque é sério. Hoje nós temos uma epidemia de hipotiroidismo. Tiroide trabalhando menos. Isso é epidêmico. E por quê? Um dos motivos é a intoxicação por cloro. Pelo cloro? Cloro. O fato de tomar banho, você tem intoxicação por cloro. O cloro é da mesma família química do iodo. Tá. Então o cloro compete com o iodo, não permitindo que a tireoide absorva o suficiente de iodo para trabalhar bem. Então isso dá uma disfunção, não é uma doença, é uma disfunção, onde a tireoide trabalha menos. E isso tem me trazido muitas pessoas com problemas sérios, de depressão, de obesidade, de desânimo, de uma série de coisas. Só que vai o colega, ou psiquiatra, ou endocrinologista, ele... Na conversa ele fala, você tem sintomas de hipotiroidismo, realmente. E quando pede os exames vêm normal, vêm normais os exames. Então ele fala, não é nada da tireoide. Deixando com que um papel seja mais importante do que a avaliação da pessoa. Isso é grave, eu preciso falar isso todo lugar. Mas é um padrão, né? É um padrão. E a avaliação de normalidade do exame é uma estatística que tem sido discutido. Grupos e médicos discutem. Será que essa estatística está correta? Será que todo mundo está enquadrado? Então nós temos outro padrão de variação de normalidade. Então eu tenho pessoas que me procuram, todo o quadro clínico eu falo, olha, eu vou te fazer uma proposta. O papel está dizendo que você está normal, você não está, né? Não. Então eu vou lhe tratar mesmo com o exame estando normal. Tudo bem? A pessoa fala, tudo bem. Eu trato. É impressionante o resultado. O que seria? Aí você usa ortomolecular? Não, aí usa hormônios. Né? A gente usa hormônios bioidênticos, ortomolecular. Você fez uma diferença aqui no livro? Isso. Sobre hormônios sintéticos e bioidênticos. Isso. Os dois são sintéticos. Só que um é sintetizado com moléculas que são parecidas com as moléculas dos hormônios do nosso corpo. Outros são sintetizados com os hormônios idênticos, as moléculas idênticas do nosso hormônio. Né? Então, por exemplo, se você dizer assim, você casou com o teu marido é gêmeo, univitelíneo. Tá? Aí tem teu cunhado, que é bem... Aí o teu marido vai viajar. Serve ficar com o teu cunhado? Não é a mesma coisa. Então, hormônio bioidêntico, ele tem a estrutura molecular idêntica do corpo humano. Então, hoje, basicamente, essa revolução nas questões hormonais é tipo de hormônio bioidêntico, dose fisiológica, as doses são diferentes, e modo de aplicação. Né? Muitos são transdérmicos, pela pele. Então a gente trata andropausa, menopausa. Jovens senhores, não que nem nós, né? Pessoa de idade, sim, né? Sim. Que tem problema aí, já de andropausa, com depressão, é muito importante, porque a testosterona, por exemplo, é o principal hormônio protetor do coração. Nos Estados Unidos, chega alguém infartando, eles dão uma injeção de testosterona no coração. Então, a testosterona, todo mundo pensa que é questão sexual. É importante, mas o mais importante é a proteção cardíaca que a testosterona dá. Então, uma pessoa com 50 anos começa a ter sintomas de andropausa, e é diferente da menopausa, porque a mulher, ela está vindo com o hormônio e cai, desaparece, ela tem todos os sintomas, o homem não. O homem vai caindo devagarzinho, não vai percebendo. Nessa não percepção, ele vai tendo todos os sintomas da andropausa, vai ficando desprotegido para infartos, problemas cerebrais, vasculares, etc., e não percebe a diferença. Então a gente também precisa fazer essa... E olha, é impressionante a mudança de padrão. Agora, tomar cuidado com o tipo de hormônio que vão tomar, não é isso? Até porque você citou aqui no livro que na Grécia eles comiam testículo de carneiro, é isso? No começo os médicos pegavam... Porque perceberam, né, que a produção... Mas hoje não é para ir no açougue fazer isso? Depende do carneiro. Né? Você precisa ver qual é o carneiro. Porque tem uns carneiros que nascem em Campinas, desculpa, um carneiro mais ou menos, então não vai resolver muito o problema. Né? Eu aconselho que tem coisa melhor. Então existe uma química, então vamos dizer assim, que é apropriada. Sim, um estudo bem profundo, sério, que está sendo atacado, porque toda a verdade passa por 3 fases, você sabe. Né? A primeira, ela é ridicularizada. Isso. A segunda, ela é violentamente atacada. Na terceira, ela é irremediavelmente aceita. Vai acontecer isso com essa medicina nova do envelhecimento. Você trabalha aqui também um aspecto em comum, né, nos meios acadêmicos, que é a energia.
a espiritualidade dos ambientes, tratamento. Para as pessoas assim que estão passando por um processo de transformação, buscando a saúde, a visualização, meditação, oração, auxilia? Você entra numa casa que tem um escape de gás de cozinha, está aberto lá. Se você ficar ali, sem fazer nada, o que pode acontecer? A pessoa pode morrer, intoxicada pelo gás. O gás é visível? Não é visível, mas pode ser sentido. Dr. Sheldrake, Rupert Sheldrake, um biólogo inglês, ele trouxe para a gente uma coisa que o Espiritismo fala de uma maneira bem tranquila, que são os campos morfogenéticos, né? Os campos vibratórios. Só que ele fala numa linha científica, eu gosto mesmo, porque, né? Então, os campos de energia nos ambientes, aqui, por exemplo, aqui você tem o teu instituto, você tem o teu pensamento, as tuas palavras, as tuas atitudes, isso cria energia. Essa energia está aqui. A pessoa sensível vai sentir. Agora, se vier alguém aqui e tiver um conflito, uma briga, vai ficar essa energia também. Então nós nos contaminamos. Por isso que eu cito no livro um paralelo do Dr. Semmelweis. Semmelweis foi um médico há 150 anos atrás, mais ou menos, na Europa, onde ele era diretor de um instituto de obstetrícia. Então os médicos faziam os partos lá num mini hospital e, uma ala paralela, as freiras faziam partos. E cada 20 mulheres que davam à luz para os médicos, às vezes 14, 12 mulheres tinham uma infecção grave vindo a falecer. Para as freiras que faziam os partos, eram 2, 3 mulheres. Então o doutor Semmelweis, observador, aberto, mente aberta, como você, por exemplo, mente aberta, começou a falar, deve ter alguma coisa diferente que elas fazem. E começou a observar que, naquela época, o status do médico era quanto mais sujo. Então o médico estava lá vendo um cadáver, morreu, ele foi lá, os médicos tudo conversando, abrindo com a mão, abrindo a barriga, mexendo nas vísceras. Olha, vai nascer. Eles iam deste jeito, desta maneira, fazer o parto. Por quê? Não se conhecia micro-organismo, não se conhecia bactéria, vírus. Então não precisava fazer nada. Eles iam lá e faziam os partos daquele jeito. Sem luva, sem nada. As freiras tinham uma atitude religiosa. A atitude delas qual era? Lavar as mãos e colocar um avental branco em função de Nossa Senhora. É uma coisa religiosa, que era ridicularizada pelos médicos. O Dr. Semmelweis não sabia porquê, mas ele falou, não, vamos fazer a mesma coisa. Pegou os médicos dele, colocou lá, falou, agora todo mundo lava a mão, põe uma roupa e põe a mão no álcool. O índice de mortalidade baixou igual delas, de cada 22, 3, né? Porque não tinha luva, etc. E tal. O Dr. Semmelweis fez um trabalho, um fato, levou para a equipe médica de Viena, agregou e falou, olha, estou aqui com um resultado, eu não sei porquê, mas lavar as mãos e pôr um avental diminui morte, morre mesmo, as nossas filhas, as nossas irmãs morrem mesmo. Isso é fato, está aqui. Sabe o que aconteceu? Eu li. Você leu, né? Os médicos, o grupo de médicos de Viena expulsou da sociedade médica Semmelweis, dizendo que ele era um maluco. Por quê? O status, a crença de sujeira, de status, era mais forte que o fato. Imagine se eu for hoje num grande hospital de São Paulo e fazer a seguinte proposta. Olha, eu tenho percebido que alguns pacientes saem da cirurgia contaminados energeticamente, vibratoriamente. Porque eu estou dizendo que existem vibriões mentais, bactérias mentais. Uma pessoa que passou um sofrimento numa sala de parto, ou pode ter desencarnado, morrido, ficou impregnado ali de uma sujidade energética. Então eu proponho que faça equipes que venham aqui fazer limpeza vibratória nas salas de parto. O que você acha que vai acontecer comigo se eu fizer essa proposta? Vou falar, doutor Rubens. Claro, cara, vão levar, amarrar. Então é isso que eu falo. Então nós ainda não temos microscópios para ver as contaminações mentais. Mas esse trabalho de falar, eu acho que faz parte de um processo, como você disse, né? Ô Rubens, teria assunto, como sempre, quando você vem no programa, eu falo, poxa, a gente ficaria aqui horas conversando, eu espero que você volte, talvez até de uma forma mais contínua aqui no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho, pela doutora Joeli, parabéns pela filha que está vindo aí, né? Como é que chama mesmo? Lara. Lara, parabéns, que Deus dê muita saúde, viu? E paz a vocês, merecem. E parabéns pelo livro, né? Que seja o primeiro de uma vasta safra aí, você tem muito potencial para isso. E olha, eu lembro sempre lá daquele cantor, da sua época, não da minha, o Erasmo Carlos.
Lembra? Mais ou menos. Você viu Eu não alguma sei se eu coisa? não lembro por causa que não era a minha idade, é porque eu estou com problema de memória. Porque falem mal, mas falem de mim. Não é sim. verdade? Se fala mal porque está incomodando, e a gente sabe que existe muita vaidade no meio acadêmico, né? O orgulho ainda é muito forte no ser humano, então que seja compreensível. E você mesmo fala aqui que quando a gente não liga para a crítica, né? Devolve, deixa quieto, então... É isso mesmo. Parabéns, Gil. Muito obrigado pela Eu que presença. agradeço. Se tiver uma mensagem que você quer deixar para os nossos amigos. Acredite em você, né? Porque nós estamos vivendo um momento fantástico do planeta, nunca vimos tão bem, onde a nossa crença vai materializar. A física quântica explica, onde você coloca o teu pensamento, onde você coloca a tua força, você materializa. Cuidado onde você coloca essa força. Muito bem, obrigado, viu? Obrigado, eu. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Rubens, nós já colocamos aí no correio do programa o site, colocamos novamente agora, pode pedir suas informações. O livro Saúde Mais Saudável, pela editora Inteliter, uma excelente edição, muito boa, você encontra em todas as livrarias, está logo na frente o livro, e quem quiser fazer parte do nosso Clube do Livro, vai recebê-lo na sua casa. Informações pelo site pazian.com.br. Muito obrigado, esse programa daqui uns 2, 3 dias vai estar no nosso site e no YouTube para você assistir novamente. Fique com Deus e até a semana que vem. Obrigado.